crianças, boa tarde. Começamos aqui com o nosso momento de poesia. E por meio da escrita, da poesia, a gente expressa a nossa forma de ser. Falo isso porque eu trago uma poeta que tem uma forma muito especial de ver o mundo, pela forma que ela escreve. Vocês vão ver o quão é delicada ao falar da Joaninha. Então, a poeta é Ana Clara Cunha, cheia de pintinhas e também muito fofinha. Se alimenta de pulgão, tem fome de leão. De vermelho, está sempre bem vestida, só falta um laço de fita. Muito fofo, né? Muito lindo, muito delicada. Então, começamos aqui, né, já que a gente está refletindo, na página 90, fala de cidadania. Cidadania é fazer o que você pode. O que você pode para ajudar o outro, para ajudar quem precisa, para ajudar o planeta, para ajudar na sua casa. Isso é ser solidário. A gente não precisa sair longe de casa para ser solidário. A gente pode ser solidário dentro de casa. A gente pode ser solidário com nossos vizinhos. Às vezes, eles só precisam que você pergunte se está tudo bem e ouvi-los. Às vezes, isso é uma forma simples de ser solidário que todo mundo pode. Então, faça o que você pode para ajudar. Aqui traz um texto que eu convido você a fazer uma leitura. Os animais de uma floresta, eles querem preservar a floresta. Então, o que eles fazem? Começam a discutir, a dar ideias. E um animal, que vocês vão descobrir o qual, ele fica ali caladinho, porque ele acha que ouvir também é importante. E é mesmo, ele tem razão. E um dia essa floresta passa por uma situação muito perigosa, muito ameaçadora. E aí ele age, ele vai com toda a força e coragem e age. Faz tudo que pode para salvar essa floresta. Se salvou ou não, não sei. Vocês vão saber ao ler. Mas ele faz tudo o que pode. Ou seja, ele é solidário. Nós não vamos trabalhar as atividades, mas eu quero que você leia, que você questione, pode fazer as atividades de forma oral, mas não vamos trabalhar. Aí seguimos lá na página 97. Também não iremos trabalhar, porque vocês vão fazer essa atividade sobre também uma campanha de solidariedade com a tia Luana. E aí, começamos então a nossa aula de hoje, né? Já que falamos de escrita, os porquês. Convido você a escrever muito, pelo menos 3 vezes por semana, tira um momento para escrever 5 linhas sobre algo que você viu. Mas aí, quando a gente tem que escrever os porquês, como que a gente vai colocar? Existem tantos porquês, olha só, porquê separado, sem acento, juntinho, sem acento, juntinho, com acento, ou separado, com acento. Quando que eu posso usar o qual? É diferente, dá um sentido diferente à frase. Mas então, vamos lá? Para aprender, existem regras. Mas regra português, como que faz para aprender tantas regras? Seja observador. Leia e observe por que está sendo utilizado de determinada forma. Então, aqui nessa tirinha do Armandinho, olha, por que? Por que separado? Ele pergunta para o pai, por que separado? Porque não é junto. O pai responde, mas por quê? Por quê? Eu não sei. Vamos analisar? Armandinho está perguntando, por quê? O porquê veio no início da frase. O porquê separado? O pai responde. Resposta, porque ali no início da frase, porque é junto. Mas por quê? Agora
é uma pergunta, uma interrogação, que é uma frase interrogativa, e o porquê está lá no final da frase. Aí ele fala o porquê, ou se eu não sei, ou o motivo eu não sei, a razão eu não sei. Então, quando vocês já notaram isso, vamos lá para as regras? Então, tá bom. Olha só. Qual a forma que eu vou utilizar? Por que separado sem acento? Pode ser utilizado numa pergunta ou ele pode aparecer sem ser uma pergunta. Então, vamos lá. Quando ele é uma pergunta, no início da frase, ele vai aparecer separado, sem acento. Por que você nunca dá palpite? Pergunta no início da frase. Perguntou o avestruz ao calado passarinho. Agora vamos lá. Quando ele não é uma interrogativa, não é início da frase, e mesmo assim aparece separado, é porque ele pode substituir as palavras por que motivo, ou pelos quais motivos. Que é um S, tá errado no livro. O passarinho sabia porque voava até a nascente do riacho para encher o bico de água. O passarinho sabia por que motivo voava até a nascente do riacho para encher o bico de água. O passarinho sabe as dificuldades porque passou na tentativa de apagar o fogo da floresta. O passarinho sabe as dificuldades pelo qual passou, sabe das dificuldades pelo qual passou na tentativa, ou pelas quais passou, na tentativa de apagar o fogo na floresta. Agora, por que juntinho sem acento? Resposta, ou no lugar de pois. Vamos lá? Não dou palpite. Porque prefiro escutar os conselhos e as ideias dos outros. Não dou palpite, pois eu prefiro escutar as ideias e os conselhos e as ideias dos outros. Por que separado com acento? Fim de frase. Pronto. Fim de frase. Se o porquê vai aparecer no fim de frase, separado com acento. Nunca mais haverá uma floresta como aquela. Por quê? Por quê? Nunca mais haverá uma floresta como aquela. Por quê? Separado com acento. Agora o porquê junto com acento é quando ele pode substituir o motivo. Vamos lá? Nunca sabe o porquê dos animais fugirem tão apavorados. Você sabe o porquê. Você sabe o motivo dos animais fugirem tão apavorados. Ou você sabe o motivo dos animais fugirem tão apavorados? Você sabe o motivo? Você sabe o porquê dos animais fugirem tão apavorados? Eu sugiro você que faça uma leitura analisando essas regras e mentalmente você formule frases utilizando os diferentes porquês. E depois disso, faça as atividades. Mas aí eu vou te pedir para fazer as atividades sem o H. E aí no final você volta para consultar se está tudo certo. Então vamos lá? Olha o texto da Leloca. Vamos analisar? Leloca, ela pergunta: pai, por que será que quando os raios caem na água, os peixes não morrem? O pai responde: por quê? Vou pesquisar sobre isso, lindinha. Então, o que aconteceu aqui? Leloca pergunta, início de frase: por que será que quando os raios caem na água, os peixes morrem? Aí o pai vai responder. O porquê é uma resposta do pai, por isso que ele está junto, sem acento. Por quê? Só que aí ele pensou um pouquinho mais. Vou pesquisar sobre isso, lindinho. Aí vem Leloca de novo, ela é muito curiosa. Mãe,
Por que será que os passarinhos não tomam choque quando ficam em cima dos fios elétricos? Depois a mãe responde: porque são muito leves? A mãe responde com outra pergunta. Então, Leloca pergunta, a mãe vai ali com outro, faz outra pergunta. Também não sabia a resposta. Vamos lá. Júnior, a água é incolor. Ela afirma que a água é incolor. Por quê? Então, pergunta no final da frase. Júnior, a água é incolor. Por quê? Aí o Júnior, o que é incolor? Aí Leloca de novo. Pergunta, por que será que ninguém sabe o porquê de nada nessa casa? Será, olha só, ela está fazendo uma outra pergunta. Será que ninguém sabe, por que será que ninguém sabe o motivo de nada nessa casa? Ou a razão de nada nessa casa? Então, o porquê junto e com acento. Então, quando ele substitui isso, a razão, o motivo, aí vem junto. Então, agora, por meio da leitura da tirinha, é possível perceber que Leloca é o quê? Ela é tagarela, ela é quieta, ela é curiosa ou ela é triste. E aí você volta na tirinha e contorne por quê separado, por quê junto sem acento, por quê junto com acento e por que separado com acento. Vai lá e contorna. Agora, vocês vão copiar na tabela uma frase da tirinha, uma só, que explica as regras dos 4 porquês. Então, vamos lá. A escrita porquê separado, sem acento, a regra é usado no início e no meio de perguntas. Qual frase que isso aparece? Porque junto sem acento, usado para responder uma pergunta. Quando lá no texto, na tirinha, que aparece uma frase dessa? Porque separado com acento, usado no fim de uma pergunta, e o porquê junto com acento, quando significa motivo e razão. Copia a frase. E aí a gente vem com mais um texto que tem alguns porquês. Por que o galo canta? Porque o dia amanhece. Pergunta separado, sem acento, que está no início da frase. Porque resposta junto, sem acento. Por que o cachorro late? Porque ele não sabe falar. Porque a bola rola? Porque ela é redonda. Por que a pedra afunda? Porque ela não sabe nadar. Porque você faz perguntas? Ora, porque sou curioso. Se você puder, continue o jogo. Então agora você vai elaborar perguntas e respostas divertidas para continuar a brincadeira. Então pense que você vai fazer uma pergunta divertida com uma resposta divertida. Então faça isso, você pode tentar com alguém da sua casa ou você pode fazer sozinho e escrever 2 perguntas se você conseguir, com 2 respostas. Vamos lá? Descubra em qual alternativa o uso dos porquês foi aplicado inadequadamente, ou seja, de forma errada. Por que você resolveu fazer isso agora, Tetê? Porque tive muita vontade. Não teve antes? Por quê? Eu preciso saber o porquê de tudo. Então, tem uma aí que está errada. Aí você vai assinalar. Preencha corretamente as frases a seguir usando os 4 porquês, de forma correta. A Bia não falou com você. Vovó me falou de sua alegria. Eu fui viajar. Então, preenche da forma correta e depois você vai marcar a alternativa correta. Aqui.
seguindo a ordem do que você escreveu. Agora, reescreva de forma correta a frase que você assinalou no exercício 6 e justifique o erro que foi cometido. Então, lá no exercício 6, você assinalou uma alternativa em que está errado o uso do porquê, está usado de forma inadequada, errada. Então, agora você vai corrigir. E vai justificar o erro. O que foi ali que estava errado? Escrever e justificar. Gente, na página, aqui, na página seguinte, hora de escrever, também vai ser com a tia Luana. Então, nós vamos lá para a página 107. 107. E vamos fazer essas atividades, que é a revisão. Vamos lá. Uma linda borboleta pousou em uma flor amarela. Indique os adjetivos. Lembra o que é um adjetivo? Assinalando a alternativa correta. Eu podia deixar para você ir lá olhar, mas por isso que eu não gosto de fazer revisão junto com vocês. Mas adjetivo é o que vai dar qualidade. Então, você vai indicar os adjetivos da frase, assinalando a alternativa correta. 6. Então, aqui tem... Observe as palavras da primeira coluna, predileta, vigor, angustiada e tenra, e relacione-as corretamente a seus significados. Eu acredito que você vai fazer sem olhar no dicionário, mas se precisar, consulte o dicionário. Assinale a alternativa cuja sequência é correta. Então, qual alternativa aqui, a sequência foi correta? Uma vai estar certa aqui, você assinala. E no 7, assinale a alternativa em que todas as palavras estejam grafadas, quer dizer, escritas corretamente, que utilizou a ortografia de forma correta. Tem uma aí, tem uma palavrinha errada. Faça mais. Circule o que está errado nessa palavra. E aqui eu desejo para você uma boa tarde, que ela seja muito refrescante. Você pode conseguir isso. Um beijo grande.